Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 16 de outubro. Fim de data FIFA com destaque para atletas do Glorioso. A seleção angolana, por exemplo, que garantiu vaga na próxima edição da Copa Africana de Nações de forma antecipada, Bastos novamente foi destaque. No penúltimo jogo, fez um desarme espetacular e os comentaristas na transmissão chegaram a dizer: Bastos é como o vinho do Porto, quanto mais velho, melhor fica. E a verdade é uma só. Bartolomeu Jacinto Kisanga reencontrou a felicidade, jogando muita bola no Botafogo, voltando à seleção do seu país, confiança lá em cima, tá jogando demais, é uma temporada assombrosa e que bom é atleta do Botafogo. Na seleção paraguaia, Gatito, que no Glorioso é reserva, é titular na sua seleção, no seu país. Jogou as Olimpíadas, nas eliminatórias vem mandando bem pra caramba. E se a seleção paraguaia tá conseguindo dar uma volta por cima, buscando essa vaga na próxima Copa do Mundo, tem grande participação do nosso goleiro. Volta muito feliz com toda certeza. Almada, pela primeira vez na seleção principal, balançando as redes, jogando ao lado de Lionel Messi, tendo essa oportunidade, com toda certeza tá feliz pra caramba. Vai voltar ao Botafogo querendo dar sequência, sem sombra de dúvida. Na seleção brasileira, Igor Jesus e Luiz Henrique. Irmão, dos 6 gols marcados pela seleção nessas duas partidas, 5 tivemos participação ou do Igor, ou do Luiz, ou os dois juntos, como por exemplo no gol do Luiz contra a seleção peruana com assistência do nosso centroavante. Igor Jesus, que mandou bem demais nessas duas partidas, tem que ser o titular da seleção brasileira mesmo. E Luiz Henrique merece mais oportunidades, começando no 11 inicial. Também vale destacar Savarino, voltou a ser titular da seleção venezuelana, mas infelizmente para ele, a Venezuela nessas duas rodadas da eliminatória não conseguiu bons resultados e acabou deixando a zona de classificação para a próxima Copa do Mundo. Tivemos ainda Alex Telles sendo relembrado, voltando à seleção, não jogou é verdade, mas para o atleta, o retorno à seleção, saber que ele está sendo observado pelo Dorival Júnior foi importante. Foi um período de data FIFA muito positivo para os nossos atletas. Mesmo que o Savarino não tenha visto a Venezuela vencer, mas ele recuperou titularidade, ele teve essa oportunidade. Todos voltarão 100%, ninguém se machucou, não temos problemas físicos, deu tudo certo. E o Botafogo, pensando no lado da instituição, da marca, ele se reconecta com a sua própria história e com as suas tradições. O Botafogo que já foi base de seleção brasileira, o Botafogo que ajudou a construir a identidade do futebol brasileiro para o mundo. O Botafogo que hoje tem esse nível de atleta no seu elenco. É você se reconectar com a sua história, com a sua tradição. É você dar orgulho ao seu torcedor também por isso. Hoje, claro, a gente sabendo que o Botafogo tem mais do que capacidade para se sagrar campeão brasileiro e campeão da Copa Libertadores. É um momento para lá de especial, não dá para negar. Todo botafoguense acompanhou essa data FIFA, de olho ali nos nossos atletas, torcendo para que eles pudessem representar. E eles representaram. O botafoguense voltou a acompanhar a seleção brasileira não por conta da camisa amarelinha, mas por conta do Igor e do Luiz. E claro, torcendo para que o Alex Telles também tivesse essa oportunidade. Você se reencontrar com esse Botafogo é uma coisa linda. E é por isso que eu digo, ver e viver a história de reconstrução do Botafogo é um enorme privilégio. Nós estamos vivendo um período que é histórico. É a reconstrução, o renascimento de um gigante do futebol mundial. Tentaram de todas as formas colocar o Botafogo no lugar de onde ele não conseguiria sair. Quem deveria zelar e cuidar do Botafogo o afundou cada vez mais. Mas é bom saber que hoje a estrela solitária brilha pra caramba. O Botafogo vem pautando ao longo dessa temporada a imprensa esportiva brasileira. A realidade é essa. E vai seguir dessa forma. Porque programas esportivos falarão da seleção, terão que falar da Selefogo. E olha, é bom demais você saber que o time do Botafogo tem esse nível de qualidade. E vou te falar, tem outros atletas no nosso elenco, no nosso time, que poderiam ser lembrados em futuras convocações.
Só que isso é papo para outro momento. Agora a gente tem que focar no Campeonato Brasileiro. Hoje volta o Brasileirão, 30ª rodada. Já teremos 2 confrontos, cada um com seu objetivo. O São Paulo recebendo o Vasco, querendo encostar novamente no G4. Vai ter que torcer contra o Flamengo no Fla-Flu. O Flamengo que entra em campo amanhã, né, no Maracanã, pela 30ª rodada, claro, né, tem o jogo atrasado e tal, mas é contra o Internacional, vai ser no dia 30 de outubro. E vencendo o Clássico vai pressionar o Palmeiras, que hoje é vice-líder, mas pode deixar de ser caso o Fortaleza, que entra em campo nessa noite, vença o Atlético Mineiro no Castelão. Fortaleza que é o único time nessa edição do Brasileiro que não perdeu um jogo sequer como mandante. Fora de casa é outra história, o Leão do Pici não consegue mandar bem quando precisa viajar. Agora jogando diante dos seus, aí a situação muda de figura. Em caso de vitória, o Fortaleza chegará a 58 pontos, ultrapassando o Palmeiras por 1 pontinho. Palmeiras que só joga no domingo e pode entrar em campo no Alfredo Jaconi contra o Juventude, que só tem 2 derrotas em casa nesse Brasileiro, extremamente pressionado. Especialmente, claro, com vitória do Botafogo para cima do Criciúma. E contra o Criciúma na sexta-feira vai ser daquele jeito. Mais de 60 mil botafoguenses são esperados no Maracanã. Vai ser uma noite sensacional. Com grande festa na arquibancada, na recepção, mas com muito apoio e incentivo durante os 90 minutos, mais acréscimos. São 4 vitórias, 1 empate, longe lá do Heriberto Rilse, e 9 derrotas, porém 17 gols marcados como visitante. Então é uma equipe que tem as suas armas, mas que é fragilizado na fase defensiva. Não fosse assim, estaria mais acima na tabela do Brasileiro. São 24 gols sofridos como visitante. Mas é importante o Botafogo prestar atenção nas armas do adversário. Você tem que ver o Bolazier, você tem que ver o Alano, jogadores de habilidade e velocidade. A gente deve ter um trabalho com esses atletas e é preciso prestar atenção nessa tentativa de contra-ataque que o Tigre vai tentar utilizar no Maracanã. Certamente o Criciúma não vem para jogar de peito aberto, vai se fechar, vai tentar ocupar os espaços e acionar os seus atletas de velocidade numa escapada aqui e ali, que o Botafogo, claro, tem que neutralizar. Conforme fizemos contra o Fortaleza no estádio Newton Santos. Naquele dia, simplesmente, o Leão do Pici não viu a cor da bola. Essa é a grande realidade. Inclusive, o jogo contra o Criciúma é um bom teste para o confronto diante do Peñarol, pensando já em Copa Libertadores. Porque o Criciúma vai vir fechadinho, tentando contra-ataque. O Peñarol certamente vai fazer o mesmo. O Peñarol no estádio Newton Santos não vai simplesmente sair pressionando e tal, vai tentar levar um bom resultado para Montevidéu, campeão del siglo. Os 2 estádios com ingressos esgotados. Pelo menos pensando, claro, na torcida local. No Rio de Janeiro, os botafoguenses esgotaram tudo, coisa linda. E lá no Uruguai a mesma coisa. Os torcedores do Peñarol já compraram todas as entradas. A gente só fica na expectativa para saber quando que será disponibilizado os ingressos para os visitantes. Eu quero estar lá, que o Botafogo faça boa e priorize o seu sócio torcedor. Que assim seja. Eu só sei do seguinte, Fogão, nessa sexta-feira 3 pontos são fundamentais. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos outros jogos dessa rodada. Já falei de alguns, mas vamos passar pelo cenário completo. Você vai ter hoje São Paulo e Vasco, Fortaleza e Atlético Mineiro. Nessa quinta, Corinthians e Atlético Paranaense, Flamengo e Fluminense. Na sexta, Atlético Goianiense e Cuiabá, Botafogo e Criciúma. E também Cruzeiro e Bahia. No sábado, Internacional e Grêmio, Vitória e Bragantino. E no domingo, jogo isolado, 8 da noite, Juventude e Palmeiras. Rapaz, essa rodada tem tudo para dar bom. Se o Juventude fizer a boa e o Botafogo conseguir o resultado que a gente espera, podemos abrir 5, talvez até 6 pontos para cima do Palmeiras. E isso vai ser absolutamente fundamental nessa caminhada, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Estamos cada vez mais próximos do momento derradeiro e o Botafogo vai representar, porque temos qualidade, capacidade, muito trabalho e muito apoio também vindo da arquibancada para isso. Tô confiante, vamos ficar de olho aí como é que vai ser o desenrolar dessa 30ª rodada, mas é só a gente fazer o nosso que a rodada já vai ser sensacional. É a beleza da liderança, afinal de contas.
Fogão, quero saber a sua opinião sobre o desempenho dos nossos atletas nas suas respectivas seleções, sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, por exemplo, São Paulo vence, Fortaleza também, joga a pressão já pra cima do Palmeiras. O que você entende disso tudo, Fogão? Deixe seu comentário aqui embaixo e na hora do almoço volte, porque eu vou estar aqui novamente com mais uma resenha no canal. Beleza? Por hora é só, um grande abraço e até daqui a pouco.